Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É sobre este versículo e nós vamos tecer um breve comentário neste vídeo. Fique aqui comigo, vamos crescer junto no conhecimento da palavra de Deus. Você aprende comigo, eu aprendo contigo e nós aprendemos juntos para a glória do nome deste Deus maravilhoso. Eu estou com a palavra de Deus aqui em mãos, a Bíblia Sagrada. Se quiser pegar a sua, faça isso agora e vamos ler um versículo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Olha o que diz aqui o versículo 14. Diz assim: E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Que interessante, né? Aqui está o episódio que narra a conversão de Saulo, que muitos pregam e ensinam que Deus mudou o nome dele para Paulo, quando na verdade Deus não fez nada disso. A palavra ou nome Saulo é o seu nome hebreu, não é? É o seu nome judeu, é o seu nome familiar ali. E nós sabemos que Paulo tinha dupla cidadania e que o seu nome romano, não é? Como ele morava ali naquela província romana chamada Tarso, ali ele adotou esse nome Paulo, onde ele usava muito para pregar às pessoas que eram de descendência gentia, de descendência romana, os gregos e as demais cidades ali circunvizinhas. Porém, este não é o assunto deste vídeo. Nós lemos um versículo onde nós falamos acerca de duas palavras muito interessantes, né? A palavra recalcitrar, né? Veja que palavra interessante. E a outra palavra é a palavra aguilhões. Não é interessante? O que nós observamos é que o próprio Paulo, futuramente, né, ou Saulo, como desejar, ele cita, e eu quero que você mais uma vez confira junto comigo, abrindo aí a sua Bíblia, em 1 Coríntios 15, vamos ler o versículo 56. Olha aqui, 1 Coríntios 15, o versículo de número 56 nos diz assim, deixa eu me procurar bem rapidinho aqui, 15:56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e o pecado é a força da lei. O aguilhão da morte é o pecado. Paulo escreveu dizendo que o salário do pecado é a morte. Quando nós buscamos a interpretação da palavra aguilhão ou aguilhões no plural, logo nós entendemos que estamos a falar acerca de um instrumento pontiagudo que era usado para espetar os bois quando eles puxavam o arado. Quando o boi estava a trabalhar, esse instrumento pontiagudo metálico era usado para espetar, furar ali a retaguarda do animal para que ele desse prosseguimento ao seu serviço, ao trabalho, à sua obrigação. E Paulo diz que o aguilhão da morte é o pecado. O mesmo Paulo que diz que o salário do pecado é a morte. Interessante é que a Bíblia nos traz um ensinamento acerca desse assunto e nos leva a entender de que quando Paulo ou Saulo, que é a mesma pessoa, teve o seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, Atos 9 também registra este mesmo episódio, nós observamos que o próprio Cristo ele faz esta comparação quando ele toca no assunto que nos faz entender de que o Saulo
perseguindo os cristãos daquela época, estava assim perseguindo o próprio Cristo. O próprio Cristo. E tendo ciência de tudo, como o nosso Deus conhece, sabe e vê, e Ele sonda, e Ele tem a autoridade e o poder de esquadrinhar e de ver todas as coisas, Ele diz: dura coisa você está fazendo. Ou seja, em outras palavras, quando nós buscamos a interpretação da palavra recalcitrar, logo entendemos que Saulo confrontando aqueles que até mesmo em determinado versículo ele chama de seita, não é? Aqueles que pregavam a palavra, que seguiam a Cristo. Então, dura coisa era para Saulo recalcitrar, ou seja, confrontar, enfrentar, resistir aquilo que Deus tinha determinado, que era a pregação da sua palavra, a mudança da dispensação, porque Paulo era um seguidor fiel da lei, não é? Nós sabemos disso e a Bíblia registra. Então, Jesus, na sua forma teofânica, se apresenta para Saulo no caminho de Damasco e diz: dura coisa, hein? Dura coisa é você resistir, é você insistir, é você confrontar. Dura coisa é você fazer oposição ao meu povo, à minha palavra, ao meu evangelho, à minha vontade. Dura coisa. É como se Deus em Cristo estivesse despertando Paulo ali e fazendo ele entender: a melhor coisa que você faz é apoiar, a melhor coisa que você faz é obedecer, a melhor coisa que você faz é se converter de verdade, porque você escolheu o caminho errado, você escolheu o caminho mais duro, o caminho mais difícil, que é fazer oposição aos meus filhos, aos meus escolhidos, aos meus pequeninos. Você está recalcitrando, você está se opondo, você está resistindo. E como eu sou um bom nordestino e não nego a minha raça, tem um ditado lá na minha terra que diz assim: olha, cuidado para você não estar dando murro, é um ditado popular, dando murro em ponta de faca. Ou seja, traduzindo, Saulo estava batendo de frente. Dura coisa é você continuar batendo de frente, vai se arrebentar, não vai dar certo. Tanto é que pelo seu infinito amor, Deus providencia a conversão daquele homem e ele se torna um dos maiores escritores da palavra de Deus e também um apóstolo de Cristo. Deus abençoe grandiosamente a sua vida.